Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Nessa aula agora eu vou mostrar como trabalhar com o Livewire, isso mesmo, Livewire, e ele trabalha com o Laravel, então você precisa ter um certo conhecimento no Laravel para trabalhar com o Livewire. Então nessa aula agora eu vou mostrar o básico do Livewire, não vai ser um curso completo sobre ele, nem um aulão sobre ele, é somente uma aula ensinando o básico do Livewire. Porque eu vejo que tem muitos tutoriais na internet mostrando como que o Livewire funciona, mas só que dá uma impressão que ele trabalha com real time. Por exemplo, o usuário vai lá, clica no botão, aparece o resultado na hora e a pessoa acaba achando que é real time. Não tem um refresh na página, nada disso, mas a pessoa acha que é real time, mas não é. Ele trabalha com requisições AJAX. Então ele meio que te engana, fazendo você achar que ele trabalha com real time, mas ele trabalha com requisições AJAX. Então nessa aula eu vou mostrar como você instala o Laravel, como você instala o Livewire, como que você cria um componente com o Livewire utilizando o Artisan e também como que o Livewire ele funciona por baixo dos panos, mostrando que ele faz requisições AJAX. Então chega de enrolar e vamos para a aula, porque essa aula está muito legal e eu tenho certeza que depois dessa aula você vai querer trabalhar mais e mais com o Livewire. Então vamos para a aula. Eu vou começar essa aula, claro, instalando o Laravel, porque o Livewire funciona no Laravel. Composer, create, project, Laravel, /Laravel. E eu vou baixar o Laravel para a pasta chamada live, de Livewire. Agora eu vou abrir o site oficial do Livewire, que é o laravel-livewire.com. E vou clicar aqui em Docs. E aqui ele fala como que instala o Livewire. Você tem que colocar Composer, Require, Livewire, /Livewire. Dentro, claro, do diretório que você instalou o Laravel. Agora eu vou pegar o comando, Composer, Require, Livewire, /Livewire. Coloco aqui. Ou melhor, eu já ia esquecendo. cd, live. Agora sim, eu mando rodar o comando para instalar o Livewire. Depois de ter feito isso, eu vou ter que entrar na minha master page e colocar isso daqui e isso daqui. Esse styles, ele é mais opcional. Você tem que colocar esse Livewire scripts. Esse daqui sim é que vai fazer funcionar o Livewire. Já esse Livewire styles é mais para estilização. Então eu vou colocar somente esse Livewire scripts. Terminou. Agora eu vou abrir no VS Code. E agora eu vou abrir web.php. Que é onde tem as minhas rotas e tem, claro, somente uma rota, que é a rota da página inicial. Que tem esse welcome, que é a minha view. Então, vem aqui em Resources, Views, welcome.blade.php. Deixa eu dar um zoom menor nisso aqui. Eu vou vir aqui para baixo e vou remover todo esse HTML. E vou criar o meu HTML5. Agora eu vou dar um zoom maior. Venho aqui e coloco Livewire. E vou pegar isso daqui, esse Livewire Scripts, dá um Ctrl C e coloco aqui embaixo. Legal. Agora eu vou ter que dar um jeito de criar o meu componente. Um componente chamado counter, esse daqui. Eu vou copiar esse comando, venho aqui no terminal, eu abro aqui o terminal, deixa eu só fechar a barra lateral. E vou colocar esse comando aqui, php artisan make livewire counter. Quando você instala o Livewire, automaticamente o artisan ele já tem esse comando para criar um componente do Livewire. Então vou dar um enter e veja que ele fala o seguinte: você gostaria de dar uma estrela para esse projeto lá no GitHub? Como eu já fiz isso, eu vou colocar no. Legal, agora aqui em cima, olha só que legal. Apareceu que criou a classe chamada counter.php e criou também uma view chamada counter.blade.php. Você pode entender esse counter aqui, essa classe, como se fosse um controller. E essa view é chamada nesse controller, é chamada nessa classe aqui. Então essa classe você pode entender ela como um controller, pode até pensar também como um componente, mas eu gosto de pensar nela como um controller. E nesse controller eu posso chamar essa view aqui. Então vamos lá, eu vou entrar aqui dentro de app http livewire counter, está aqui a minha classe. E veja que a classe
tem esse método render. Então, já vem por padrão o método chamado render. E aqui ele está chamando a view chamada livewire.counter. Então, está chamando a view dentro da pasta resources, views, tem aqui o diretório chamado livewire. Na hora que você roda esse comando aqui, de php artisan make livewire counter, esse daqui, automaticamente ele já cria esse diretório live e cria esse arquivo e também já cria aqui dentro de app http e cria esse diretório chamado livewire e também cria o counter.php, somente com aquele comando. Então tem aqui, cadê na minha view? Cadê? Deixa eu só voltar aqui, resources, counter.blade.php. E aqui ele colocou uma div. Essa div ele não colocou somente para deixar bonitinha essa view. Você precisa colocar o seu conteúdo dentro de uma div. Daqui a pouco eu vou mostrar para você isso. E aqui eu só vou colocar, por enquanto, vai ser meu componente. E agora eu tenho que dar um jeito de chamar esse componente aqui lá dentro da minha master page, que é esse welcome.blade.php. Lembrando que como isso aqui é somente uma demonstração, não é de fato aqui a minha master page. Então, agora eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou chamar livewire, dois pontos, e vou chamar o nome do componente. Qual que é o componente que eu criei? É o counter. Então, eu venho aqui, coloco counter e fecho aqui. Somente fazendo isso, eu já vou conseguir ter acesso ao meu componente. Eu vou vir aqui no terminal, de novo, e vou colocar php artisan serve. Pronto, somente isso. Agora eu vou entrar no navegador, deixa eu só voltar aqui. Tá aqui o meu componente, tá vendo aqui, ó? O meu componente. Se eu vier agora dentro do welcome.blade e tirar isso daqui, ó, eu vou tirar isso aqui, tirei. Vamos ver se vai funcionar? Vem aqui, atualizo, ele continua funcionando, mas tem o seguinte, eu vou colocar uma funcionalidade nesse livewire counter e vamos ver se ele vai de fato funcionar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui no counter o seguinte, eu vou colocar uma variável chamada counter e aqui dentro do meu componente counter, da classe counter, eu vou criar uma propriedade pública, public tem que ser uma propriedade pública, public counter. Eu vou colocar o valor dele padrão como 0. Então, criei uma propriedade pública, counter. Agora, eu não preciso vir aqui, para passar para a minha view, eu não preciso vir aqui e colocar, por exemplo, um array, chamo counter e passo o thisCounter. Isso aqui, ele funcionaria sem problema nenhum. Eu poderia vir aqui, chamar counter, thisCounter, eu venho aqui, atualizo, vejo que apareceu 0, mas se eu tirar isso aqui, ó, eu vou tirar isso, olha só o que vai acontecer, ele continua funcionando. Ele continua funcionando. Então, quando você cria uma propriedade pública aqui no componente, essa propriedade pública já é vista lá dentro da view. É vista aqui dentro do, no caso, counter.blade.php. Mas só que agora eu vou criar um botão. Button vai ser mais e um button vai ser menos. Então, na hora que eu clicar aqui no mais, tem que aumentar. E na hora que eu clicar no menos, tem que diminuir. Ah, tá. E outra coisa. Lembra que eu falei para você que ele coloca aqui a div porque ele precisa? Se eu tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, eu atualizo. Continua aparecendo, mas na hora que eu for apertar no botãozinho de mais e menos, ele não vai funcionar. Então, por enquanto, eu vou deixar a div aqui. Eu vou criar wire, vai ser 2 pontos. A minha action vai ser click. Click, increment. Increment. E aqui vai ser a mesma coisa. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, vai ser decrement. Então, na hora que eu clico aqui, nesse botão, tem que chamar esse método increment. Na hora que eu clico aqui, tem que chamar esse método decrement. Olha só o que eu estou falando. Vou chamar o método increment e decrement. Então, agora aqui na classe, eu crio o método público, public function increment e public function decrement. E agora eu vou colocar aqui que eu quero incrementar o thisCounter mais. E eu vou fazer uma cópia disso aqui. Fazer uma cópia, colocar aqui embaixo. Só que agora vai ser menos. Olha só. Eu vou atualizar. Clico aqui. Ele não está funcionando. Tá vendo? Ó? Mais, menos e não está funcionando. E aqui ele está dentro de uma div. Por que não está funcionando? Olha só. Porque aqui está faltando colocar esse livewire scripts.
Então, essa é a importância de você colocar o Livewire Scripts. Agora sim está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma estilização no counter. Eu vou colocar aqui o ID, counter. E outra coisa, lembra que eu falei para você que essa div aqui é obrigatória para funcionar certinho? Eu vou tirar. Tirei. Venho aqui, atualizo, clico aqui. Olha só, deu um bug. Então, você coloque todo o conteúdo do seu componente, você coloque entre divs, pelo menos entre divs. E se você colocar numa spam, numa tagzinha spam, ele também vai funcionar. Mas eu sempre coloco dentro de uma div. E agora eu vou pegar uma estilização que eu já deixei pronta para deixar isso aqui um pouquinho mais estiloso, para pelo menos centralizar na tela esse conteúdo. Eu vou voltar aqui no welcome.blade e vou colocar style. E vou colocar aqui, ou melhor, eu já copiei o style, perdão, já copiei o style. Deixa eu colocar aqui, pronto. Eu baixei a fonte, quer dizer, baixei não, eu estou utilizando a fonte, essa fonte aqui, Titilium. Estou atribuindo para o body e aqui na minha div com id counter, estou centralizando todo o conteúdo. Agora venho aqui, atualizo e está centralizado certinho. Na hora que eu clico aqui, ele incrementa. Se eu clico aqui, ele decrementa. Mas você pode pensar que isso é real time e não é. Ele está meio que te enganando. Por quê? Olha só que interessante. Eu vou clicar aqui em inspecionar, rede. Eu clico aqui no mais. Olha só, ele faz uma requisição Ajax. Bem legal, né? E se eu clico aqui de novo, ele faz requisição Ajax, olha lá. Então, cada clique que eu faço, ele faz uma requisição Ajax. E se eu clicar aqui na requisição, clico aqui, clico em resposta, veja que ele retorna para mim o meu HTML prontinho para ser renderizado novamente. Então, ele faz uma requisição Ajax e pega o retorno e faz um reload do DOM. Ele atualiza o DOM. Olha só que legal. Tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar nesse daqui. Tá vendo o counter 3 aqui? Eu vou clicar nesse daqui. A última requisição foi essa e já tá com o DOM aqui todo atualizado. Então ele pega esse HTML e atualiza o DOM. Bem legal, né? Então não é real time, ele faz requisições Ajax. E pega o HTML e atualiza o DOM. Então é isso que ele faz. Ele dá a impressão de ser real time, mas não é real time. Então agora eu volto aqui no counter e vou colocar aqui em cima o seguinte. Eu vou colocar um input do tipo text e vou colocar um wire, model, vai ser igual a counter. Agora é o seguinte, counter aqui não tá certo. Ou melhor, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no terminal. Eu vou abrir uma nova aba. E vou colocar o seguinte. Eu vou colocar make livewire. E só vou colocar message. Vai ser um componente bem simples. Criei. Agora venho aqui no welcome. Ao invés de trabalhar com o livewire counter, aqui vai ser message. E outra coisa. Esse livewire script não precisa ser desse jeito. Pode ser que nem esse daqui. Fazer uma cópia disso aqui. Peraí, vou fazer uma cópia disso aqui. E ao invés de colocar message, eu vou colocar scripts. Ele vai funcionar da mesma maneira. Vou comentar isso aqui. Então, não precisa chamar livewire script dessa maneira. E também, na hora que você for chamar o seu componente, você pode chamar dessa maneira. Colocando um arroba, livewire, e passa aqui o nome do componente, como por exemplo, message. Ele também vai funcionar. Eu vou comentar isso aqui. Então agora estou chamando o livewire script dessa maneira. E estou chamando o componente dessa maneira. Bem legal. E agora aqui dentro, deixa eu só fechar isso aqui e fechar isso aqui. Agora eu venho dentro de app, dentro de app, HTTP, livewire, message. Tem aqui o renderizando livewire message. E agora eu vou abrir dentro de resources, views, livewire e message. Beleza. E aqui dentro eu vou colocar um input. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar um input. O input do tipo text e vou agora colocar wire, model, vai ser igual a message. Eu vou criar essa propriedade message aqui dentro. Venho, coloco public public message. E aqui eu vou colocar
nenhum valor padrão. Vou deixar sem nada. Agora, não preciso passar o message aqui para a minha view. Não preciso colocar uma vírgula, colocar um array e passando os valores lá para dentro. Não preciso. Na hora que eu crio a propriedade pública, automaticamente já vai ser visível aqui na minha view. E aqui embaixo eu vou colocar o message. O que eu quero que aconteça? Na hora que eu coloco alguma coisa nesse input, eu quero que já apareça o resultado aqui. Quer ver? Eu volto aqui, eu vou atualizar. Já tem aqui certinho. Na hora que eu digito, por exemplo, Alexandre, olha só. E se eu inspecionar o elemento, veja que ele faz requisições. Alexandre. Olha só, ele faz requisições. Deixa eu só colocar aqui também o seguinte. Voltar aqui Aqui, vou colocar um ID counter, somente para centralizar. Centralizou, beleza. Mas agora é o seguinte, pensa comigo no seguinte cenário. Você está criando aqui um sistema de busca, a pessoa vem e começa a digitar, sei lá, tá buscando num e-commerce, está buscando uma geladeira. Veja que ele faz várias requisições Ajax, tá vendo? Ó, várias e várias requisições Ajax. Já pensou isso em um sistema real? Várias e várias requisições Ajax uma atrás da outra, não é legal, né? Imagina a pessoa sendo um pouco mais lerda para digitar. Por exemplo, geladeira. Olha o tanto de requisição que fez. Para resolver isso, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui o wire model, ponto, vai ser debounce, eu vou utilizar o debounce, ponto, 1000 milissegundos. Agora você vai ver que vai demorar bem mais, quer ver? Depois de 1000 milissegundos, ele faz a requisição, geladeira, olha só, daí sim ele fez mais uma requisição. Então, agora você pode vir aqui e alterar o debounce para o valor que você quiser. E outra maneira é o seguinte, você pode colocar aqui o lazy. Colocando o lazy, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar geladeira, não fez requisição nenhuma, mas na hora que eu faço o zoom out não, na hora que eu tiro o foco desse input, olha só, daí sim ele faz requisição. Então, você pode também trabalhar com o lazy. O LiveWire é tão legal que eu posso vir aqui na minha classe e trabalhar aqui, ao invés de utilizar views, eu posso trabalhar com o HereDoc. Eu venho aqui, coloco live, coloco lá embaixo, fecho live e coloco todo o conteúdo disso aqui, coloco aqui. Venho e coloco aqui. Deixa eu dar uma indentada. Salvei. Então, peraí, o que está acontecendo aqui? Undefined variable message, mas não era para aparecer essa mensagem. É que aqui eu tenho que colocar aspas simples. Agora sim, está funcionando. Quer ver? Eu venho aqui, atualizo e está aqui, geladeira. Pronto, está funcionando certinho. Tiro o foco, está aqui, geladeira. Então, posso trabalhar aqui, ao invés de utilizar view, ao invés de utilizar um arquivo como uma view, eu posso trabalhar com o HereDoc aqui. Eu não preciso trabalhar com o live aqui, eu posso colocar qualquer nome. Por exemplo, posso colocar HTML, que ele vai funcionar da mesma maneira. HTML, salvei, vem aqui. Olha lá, continua funcionando da mesma maneira. Eu posso colocar aqui, sei lá, João. Ele vai funcionar da mesma maneira. Olha lá. Então, eu posso trabalhar com o HereDoc. Então, esse que é o funcionamento básico do LiveWire. Ele não trabalha de fato com real-time. Ele faz requisições Ajax e atualiza o DOM. Simplesmente isso.